A Rebeca é uma terapeuta muito conhecida. Estou falando de profissionais da saúde. Vamos entrar na história da Rebeca. Tem muitos pacientes porque ela realmente é uma terapeuta que dá resultado. Estava no meio de uma sessão quando de repente é surpreendida. Quem entra é o Michael. Ele invade o consultório dela com tudo. Chega com o pé na porta. Ele chega com sangue nos olhos. A Rebeca pediu para que ele saísse, mas o paciente, o Michael, ele não deixou lugar para uma negociação e começou a atacar a terapeuta e o paciente que ela tinha ali com uma faca na mão. Depois disso, o Michael simplesmente foge. A Rebeca foi encaminhada para o hospital, mas morreu. Os ferimentos foram graves. Sabe quem é o Michael? É um ex-paciente dela. No começo, quando a gente fala isso, muita gente pensa, deve ser o ex-companheiro, o ex-namorado, que não aceita o fim da relação. Não é nada disso. Ele era um paciente da terapeuta. Olha o quanto isso é grave, né? Quando você é um profissional assim, que faz terapia, que trabalha com outras pessoas, você está disposto a atender pessoas que têm problemas. E você oferece ajuda. Mas e se a pessoa que você está atendendo tem tanto problema que ela vai olhar para você depois e achar que você, a terapeuta, é parte dos problemas que a pessoa tem? É o que pode ter acontecido aqui. A Tina Roma, nossa correspondente nos Estados Unidos, vai trazer detalhes dessa história que choca agora a terra do Tio Sam e que vai ganhar repercussão aqui no Balanço Geral. Põe no ar. Uma terapeuta respeitada. Rebecca White, 44 anos, especialista em saúde mental. O atendimento dela era voltado para casais e também pessoas que cometeram algum tipo de crime. O site da clínica de Rebecca mostra que o foco dela era compreender os pensamentos e emoções de cada pessoa para aumentar a autoconfiança. Você acha que erra demais? Que comete sempre os mesmos erros? Você se pergunta por que não consegue acertar? Estou aqui para te dizer que há esperança. Mas para o ex-paciente Michael Smith, não houve esperança. Rebecca era muito dedicada ao trabalho. Como toda semana, atendia um paciente neste prédio em Orlando, na Flórida. Mas este dia não foi como os outros. Um homem de 39 anos invadiu o consultório. E o que ele fez impressionou a todos. Michael exigia falar com Rebecca. Quando a terapeuta pediu que ele se retirasse, Michael a golpeou com uma faca. Ele também atacou o paciente que estava terminando a sessão. O homem tentou proteger Rebecca e ligou para a polícia. Mas Michael conseguiu fugir. A mãe desse paciente disse que o filho levou mais de 10 golpes de faca. Ela contou também que depois, Michael o empurrou escada abaixo. O homem ferido foi levado ao hospital, passou por cirurgia e segue internado em estado grave. Rebecca também foi levada às pressas a um hospital da região, mas não resistiu. Os colegas de trabalho não conseguem entender por que Michael, ex-paciente de Rebecca, praticou esse ataque. Isso foi devastador para a nossa comunidade de terapeutas. Estou chocada. Rebecca era uma excelente terapeuta. Recebi muitas ligações de pessoas dizendo como ela é boa profissionalmente, principalmente na área em que era especializada. Nem todo sujeito consegue transformar a dor que ele sente em palavras. Então, se a pessoa não consegue elaborar aquilo que ela está sentindo, isso pode aparecer em comportamentos, em ações até muito drásticas, que foi o que aconteceu nesse caso. Um dia depois do assassinato da terapeuta, Michael foi encontrado morto a cerca de 30 quilômetros do consultório. A polícia acredita que ele tirou a própria vida depois de cometer o crime. Michael Smith tinha antecedentes criminais. Ele cumpriu pena de 19 anos depois de uma condenação por sequestro e roubo, além de 2 acusações de agressão sexual. Para os amigos, Rebecca nunca se queixou de qualquer paciente. A polícia investiga o que pode ter levado o homem a atacar a terapeuta. A polícia confirmou que Michael Smith já havia sido paciente de Rebecca no passado, mas não estava mais em acompanhamento. Enquanto isso, funcionários da clínica se perguntam quando poderão retornar ao trabalho.
Você entra lá e pensa na tragédia que aconteceu, mas a gente não tem opção. Temos que voltar a trabalhar, sabe? O cinema já retratou um caso parecido. Em O Sexto Sentido, o psicólogo infantil Malcolm Crowe, interpretado por Bruce Willis, é assassinado por um ex-paciente dentro da casa dele. O espaço terapêutico ele pode despertar emoções muito fortes na pessoa. O terapeuta ele passa a ocupar um lugar muito importante para o paciente e a depender da estrutura psíquica desse paciente, isso pode gerar dependência, pode levantar emoções como raiva, desejo de controle. Cuidar de pessoas em sofrimento grave exige muita responsabilidade, muitos protocolos, mas o que a gente não pode esquecer é da importância de cuidar de quem cuida também, né? Até agora, a polícia não sabe por que Michael invadiu o consultório e nem o motivo por ter matado a terapeuta. O caso segue a investigação.